tema da minha palavra hoje é 3 aspectos da vida de oração de Paulo. Olha o que diz Romanos, capítulo número 1. Vamos ler a partir do verso 8 para a gente ter um pouco do contexto da mensagem anterior. E diz assim a palavra de Deus. Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos. Até aí. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui 3 princípios, 3 aspectos sobre a sua vida de oração, que devem ser observados, e não apenas observados, mas aplicados à nossa vida, se nós queremos viver uma vida para Deus, uma vida que glorifique ao Senhor, uma vida que dê atenção àquilo que a palavra de Deus diz, aplicado à nossa vida. Se nós queremos não desagradar ao nosso Deus. Se nós servimos ao Senhor, ou dizemos que servimos, o nosso maior objetivo é glorificá-lo em tudo que nós fazemos, inclusive na forma que nós oramos. E você pode pensar que não, mas se há algo que precisa ser aprendido, é como orar. Um dos ministérios mais ignorados na igreja é o ministério da oração. E Paulo, ele já nos ensinou no verso 8 alguns princípios, ou melhor, um princípio que é fundamental para a nossa vida de oração, que é a gratidão. Ele vai começar dizendo que, em primeiro lugar, ele dá graças a Deus. Você é assim? Você começa a sua oração agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem feito? Você pode até não ter tudo o que gostaria, mas sem dúvida tem muito mais do que merece. E se há algo que nós podemos agradecer a Deus todo o santo dia, é pela salvação que nos alcançou. Nós não merecíamos, mas ainda assim fomos alcançados. Paulo também nos ensina que devemos fazer de Deus a nossa fonte de gratidão. Ele agradece ao seu Deus. Quando nós somos tentados a olhar para as pessoas, também somos tentados a cair na murmuração, e porque nem sempre as pessoas são suficientes. As pessoas falham, as pessoas erram, as pessoas nos decepcionam. Mas aquele que faz do Senhor a sua fonte de gratidão nunca será decepcionado, porque Cristo é suficiente. Ele termina o verso 8 dizendo que a gratidão pela salvação, a gratidão pela graça de Deus que foi alcançada, que nos alcançou, ela faz com que o nosso coração transborde. Ele diz que a fé daqueles romanos foi anunciada por todo mundo, por todo o antigo Império Romano. Ou seja, precisamos aplicar a gratidão à nossa vida e à nossa oração. Aqui no verso 9 e 10, ele vai nos ensinar mais 2 princípios de oração. Na verdade, 3 aspectos da sua oração. O primeiro é sobre a intercessão. O segundo é sobre o discernir a vontade de Deus. E o terceiro é sobre submeter-se a essa vontade. Paulo, ele era alguém que ele orava pouco por si. A sua oração estava permeada por gratidão e por intercessão. Sempre que quando nós lemos as orações de Paulo, ele está intercedendo pela igreja. Ele está intercedendo pelos irmãos. Ele está intercedendo por alguma causa. Ele está colocando os outros no centro e não a si. Ele se tira ali do meio de campo e coloca o seu próximo. E quando ele não está fazendo isso, ele está agradecendo. E por que o apóstolo Paulo ora? Ora, porque ele não é onisciente. Ele não sabia de todas as coisas. Ele não sabia de tudo o que ele precisava fazer. Eu sei que às vezes você lê as Escrituras e você pode ter essa perspectiva que o apóstolo Paulo estava sempre pronto a fazer alguma coisa. Ele tinha sempre certeza do que deveria fazer. Mas não. O apóstolo Paulo, como qualquer um de nós, não era onisciente. Então ele precisava de orar para discernir qual era a vontade de Deus. Lembra lá de Atos 16? Ele estava indo para a Ásia Menor. Mas de noite ele tem um sonho, onde um varão aparece para ele e fala, não, desce para a Macedônia. E assim ele o faz. Ele desce para a Macedônia e lá planta uma igreja em Filipos. Então veja que o apóstolo Paulo, ele também tinha essa necessidade de saber qual é a vontade do Senhor. O que ele planeja hoje? O que ele quer que eu faça? Para onde quer que eu vá? É por isso que ele orava. Paulo, ele orava porque ele tinha o desejo de conhecer a vontade de Deus. E não apenas conhecer por conhecer,
conhecer para praticar. Eu vejo muitas pessoas que querem ter um conhecimento bíblico e até às vezes ingressam num curso de teologia. Mas sabe para quê? Só para dizer que entende da Bíblia. Só para dizer que é formado em teologia. Mas Deus não está preocupado quanto você sabe da Bíblia. Deus está preocupado quanto você sabe e pratica. Na oração é a mesma coisa. Nós não devemos orar apenas para discernir qual é a vontade de Deus, mas para que após entendermos, nos submetamos a ela, coloquemos ela em prática. Paulo ele queria usar a única vida que Deus deu a ele ao máximo. Ele não queria perder tempo. Ele não queria fazer algo que não glorificasse a Deus. Ele queria usar o máximo de sua vida para viver para a glória de Deus. E, portanto, ele não podia ficar dando murro em pontas de faca. Eu sei que às vezes nós fazemos isso, né? Ficamos insistindo em algo que não é para ser. E por conta disso perdemos muito tempo e não usamos esse tempo precioso para glorificar ao nosso Deus. Mas Paulo entendia que ele não podia agir dessa forma. Mas não só Paulo. Eu e você também precisamos entender que o tempo ele está passando. Que a nossa vida está escorrendo pelos nossos dedos. E se nós insistirmos em muitas vezes seguir as nossas vontades, corre um grande risco de chegarmos ao fim de nossa vida cheios de arrependimentos, porque não conseguimos fazer aquilo que era a vontade de Deus. Paulo ele não queria agir assim. Ele queria saber qual é a vontade de Deus. Ele não queria perder tempo. O tempo é precioso. E, portanto, ele sempre orava. E aqui ele vai nos dar, então, 3 aspectos da sua oração. Primeiro princípio. Paulo, irmãos, ele tinha um estilo de vida de oração. Ele não era alguém que orava de vez em quando. Ele não era alguém que orava quando tinha alguma necessidade, não. Ele era alguém que cultivava um espírito de conexão com Deus. Há uma frase que diz que quando eu abro a Bíblia, Deus fala comigo. Mas quando eu me prostro em oração, é eu que estou falando com Deus. Você sabia que quem ora vive menos? Quem ora vive menos. Com certeza. Vive menos estressado, vive menos ansioso, vive menos emborrecido. Sim. As pessoas que não oram, elas tomam atitudes burras. Atitudes que vão trazer consequências. Quem ora, vive menos depressivo. Quem ora, vive menos para a sua vontade e mais para a vontade de Deus. E por quê? Porque oração é um combustível para nós. Oração é o combustível que mantém o crente de pé. Por isso é muito estranho um crente que consegue passar dias e dias sem orar. Eu gosto de usar uma ilustração que é do carro. Carro sem combustível anda, irmãos? O que vocês acham? Anda, né? Mas como? Empurrado, guinchado, rebocado. Dessa forma. Crente sem oração vai, anda, consegue servir a Deus? Consegue. No laço do pastor, com o irmão que vai atrás. Quase que algema o indivíduo para vir para a igreja. Alguém que não ora é alguém que vive uma vida de fraqueza espiritual. É alguém que vive sempre de altos e baixos. Nunca está firme. Paulo, irmãos, ele era incapaz de ver um dia só de sua vida sem este combustível. Sem essa força que o levava a levantar e prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Mesmo diante da adversidade, mesmo diante da dificuldade. Paulo ele não conseguia viver uma vida sem intimidade com Deus. Mas às vezes nós conseguimos. Imagina comigo um relacionamento de um marido e de uma mulher. Um relacionamento conjugal, onde a esposa só fala com o marido quando tem algum interesse. O cabelo está desse tamanho. Aí ela precisa arrumar. Ela vai falar, meu bem, tem como liberar uma verba aí para eu ir lá dar um trato? Aí o marido dá o dinheiro. Aí ela vai. Aí 1 mês sem falar com o marido. Enquanto o cabelo duro é esticado, não fala com o marido. Seria muito estranho isso. Você olharia para um relacionamento desse e falaria assim, mas que raio de relacionamento é esse? Mas tem muita gente que é assim com Deus. Só vai falar com Deus quando precisa de algo. Está numa crise, aí ele vai, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, olha o que aconteceu, eu estou enfermo, me ajuda. E Deus às vezes até em sua misericórdia,
e compaixão, Ele nos concede os nossos pedidos. Mas então nós viramos as costas para Deus e fingimos que Ele não existe mais. O ignoramos por completo. Muitos crentes agem com Deus dessa forma. E as desculpas são diversas. Ah, pastor, mas se o senhor soubesse como é a minha vida, é tão corrida. Eu tenho tão pouco tempo que 24 horas não é suficiente. O senhor não sabe o que eu tenho que me fazer, eu tenho que me desdobrar para poder servir a Deus. Parece que as crianças nunca tomaram tanto tempo como agora. Mas sabe o que é interessante? Que quando você quer, você arranja tempo para ir no shopping. Você arranja tempo para sair com a sua família. Você arranja tempo para ir se divertir. Você arranja tempo para mexer na rede social. Você arranja tempo para ficar de frente da TV, para assistir um filme. Quando algo é do seu interesse, você arranja tempo. Mas quando algo é dos interesses de Deus, aí você está muito ocupado. Desculpa. Irmãos, nós precisamos orar sem cessar. Nós precisamos cultivar esse espírito de oração com Deus. De estar diante do Senhor. E aqui é claro que eu também estou falando daquele momento metódico, onde você separa um período do seu dia para orar, para estar diante do Senhor, para colocar diante dEle as suas ações de graças, para interceder por aqueles que são próximos a você, para orar pelo seu filho, para orar pelo seu casamento, para orar pela sua igreja, pelo seu pastor, pela nossa nação, pelos nossos irmãos que são perseguidos em diversas regiões do mundo. Precisamos aprender a ter essa disciplina espiritual. Pastor, eu não consigo. Comece com pouco. 5 minutos. E se em 5 minutos você conseguir agradecer e ainda interceder, você vai ser realmente o máximo. Porque se você aplicar o que Paulo está dizendo aqui, 5 minutos serão pouco. 5 minutos não será o bastante. Você precisará de mais tempo, e à medida que você vai gastando tempo de oração, você vai perceber que daqui a pouco você está orando 10 minutos, 30 minutos, e por aí vai. Eu sei que muitas pessoas querem já começar com 1 hora. Comece de baixo e vai aumentando progressivamente, mas não deixe de orar. Acorde, dê graças a Deus, ore por sua família, ore por seus filhos, ore por seu dia, ore por seu trabalho, ore pelas decisões que você vai tomar. Coloque Deus em primeiro lugar, coloque Deus à frente. Paulo era alguém que agia assim. Paulo era alguém que tinha um estilo de vida de oração. E ele vai dizer que Deus era testemunha de que ele fazia isso. De que ele mencionava os romanos em sua oração. O pastor Valmeiro, ele conta uma história verídica. De quando ele era pastor auxiliar, se eu não me engano. Ele disse que o pastor dele lá estabeleceu uma disciplina de oração na igreja. Então, todo dia, os irmãos deveriam se unir na igreja e eles deveriam anotar a quantidade de tempo que eles oraram e colocarem no gasofilácio. E ao fim do mês ou da semana seria contado, feito a contabilidade ali, e parece que quem tivesse orado mais ganharia algum prêmio, não sei, algum bônus assim. E o pastor Vermelho disse que na primeira semana ele ganhou disparado, lá em cima. Pô, muito bem. Na segunda semana, ele já ficou meio ali, disputado com outros. Havia pessoas que haviam orado bastante. E já na terceira semana, depois de um período, ele estava quase em último. E ele perguntou, mas peraí, eu não vejo esses irmãos orando. Eles estão aqui todo dia, santo dia, orando, buscando de Deus, e esses que têm orado muito mais, eu nunca os vejo aqui. Sabe o que tinha acontecido? Veja como é corrupto o coração do homem. Mesmo em algo que é maravilhoso, mesmo que é algo que é para desenvolver a nossa piedade, o homem consegue ser corrupto. Havia irmãos que estavam indo lá e oravam 10 minutos, aí colocavam 1 hora. Irmãos que oravam lá 30 minutos, aí colocavam 1h30. Ou seja, eram irmãos que oravam muito, na teoria, não na prática. Irmãos, é fácil a gente enganar as pessoas. É fácil a gente enganar o homem. E por quê? O homem não é onipresente. O homem não é onisciente. Você pode enganar o seu pastor. Você pode enganar os seus líderes. Você pode enganar a sua esposa. Você pode enganar o seu marido, os seus filhos, quem você quiser.
mas a Deus você não engana. E Paulo aqui, veja o que ele fala: Deus é minha testemunha. Irmãos, Paulo ele não evoca aqui o testemunho de um homem que não estava o tempo todo com ele, mas do próprio Deus. Do próprio Deus. Essa afirmação tem um peso grandioso. Porque a Deus ninguém pode enganar, como eu disse. A Deus ninguém pode passar a perna. Falar que você ora diante dos homens é fácil. Difícil é dizer diante de um Deus onisciente que a ninguém engana. Isso sim é difícil. Paulo ele se mostra nesses versos aqui, e não apenas neles, mas em todas em suas cartas, que ele é um legítimo intercessor. Ele é alguém que ora pela igreja, ele é alguém que ora pelos irmãos, ele gasta tempo com isso. E ao que parece, a Bíblia diz que Deus parece se agradar dessa atitude. Quando nós tiramos o nosso umbigo de cena e colocamos o do nosso próximo. Quando nós tiramos os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos anseios e colocamos a daquele irmão que está do nosso lado. Que está necessitando de alguém que interceda pela sua família, pelo seu filho que está perdido, pelo seu marido que ainda não é crente. Parece que Deus se agrada dessa prática e às vezes até abençoa aqueles que o fazem. Jó é um testemunho disso. A Bíblia vai dizer que Jó, ele foi abençoado, que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava por seus amigos. E esses amigos, anteriormente tinha dito: Jó, você está em pecado. Não é possível. Fala logo, confessa logo, rapaz. Confessa o seu pecado. Ninguém pode estar íntegro diante de Deus e passar pelo que você está passando. Pelo luto, pela perca dos bens, pela perca da saúde. É por esse tipo de amigo que Jó orou. Você teria coragem de orar por um amigo assim? Por alguém assim? Mas Jó orou. Enquanto ele orava, a sua sorte foi mudada. Deus começou a restaurar tudo aquilo que antes ele havia perdido. Não apenas Jó era um homem que intercedeu pelos seus amigos, mas Jesus também. Jesus era alguém que intercedia pelos seus discípulos. Lembra da oração sacerdotal? Pai, eu não rogo que os tire do mundo. Não. Mas que eles possam ser um. Que eles possam ser santos. Porque agindo dessa forma, o mundo vai entender que o Senhor me enviou. Na cruz, na sua paixão, no auge da sua agonia, do desespero de alma, em receber o pecado do homem. Sabe o que Jesus diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus era alguém que estava em constante intercessão, e nós precisamos também fazer isso. E diante de todos esses fatos, nós precisamos meditar sobre uma questão: qual foi a última vez que nós tiramos o nosso eu de cena e colocamos o do nosso próximo? Quanto tempo você passa orando por você? Quanto tempo você passa orando pelos outros? Isso diz muito a seu respeito. Isso diz muito sobre o seu coração. Isso diz muito sobre o seu relacionamento com Deus. Precisamos colocar e dar lugar a outros em nossa oração. E quando fazemos isso, certamente agradaremos o coração do nosso Pai. Oração, irmãos, é fundamental. Há uma ordem dizendo: orai e vigiai, para que não caiais em tentação. O próprio Jesus Cristo diz isso aos seus discípulos. Aquele que não ora, perde a vigilância. E perdendo a vigilância, cai em pecado. Eu gosto muito de um conselho que Charles Spurgeon dá aos jovens, mas que serve a todos nós. Ele vai dizer: jovens, vocês precisam orar, porque as suas paixões são fortes e a sua sabedoria é pequena. Deus tem acrescentado muitos jovens aqui em nossa igreja, os filhos dos irmãos têm crescido. E já não são mais crianças, mas são jovens. E o jovem, ele tem a mania de saber de tudo. Ele sabe tudo sobre nada. Ou é o contrário? Ele sabe nada sobre tudo. Mas é interessante que você fala com o jovem: olha, é assim que se faz. Eu sei. Aja dessa forma, eu sei. O jovem, ele se acha super lógico, super sensato e ponderado para tomar uma decisão.
Não quero ouvir os mais velhos. Não quero ouvir aquele que já quebrou a cara antes. Não quer aprender com o erro dos outros. Por isso Spurgeon diz, jovens, orem, porque as suas paixões são fortes, mas a sua sabedoria é pequena. Lembra o que o Tiago vai dizer? Se alguém falta sabedoria, peça a Deus, porque a todos Ele dá de bom grado. A frase mais sábia que o jovem poderia dizer é, eu sou um tolo, eu não sei de nada. Mas é que eles menos costumam dizer. Mas isso não é apenas uma desvirtude dos jovens. Há muitos adultos sem sabedoria. Há muitos adultos que estão colocando a sua família em perigo, os seus filhos em perigo, a sua vida em perigo, porque não têm sabedoria do alto para tomar boas decisões. Então não é apenas os jovens que precisam orar, mas também os adultos precisam para que Deus lhes conceda sabedoria. Para que Deus ajude a tomar decisões que glorifiquem a Deus, decisões que não vão prejudicar a sua vida e a vida daqueles que dependem de você. Irmão, se você orasse, quantas das decisões erradas que você já tomou seriam evitadas? Quantas das consequências que você tem colhido hoje deixariam de ser colhidas? Mas mesmo depois de crente, nós pecamos nisso. Nós achamos que sabemos, nós nos tornamos independentes de Deus. Estava comentando com alguém sobre a minha época do seminário. E eu disse que teologicamente eu aprendi muito pouco. Muito pouco. Vim aprender mesmo depois que eu vim para resgatar. Mas eu aprendi algumas coisas que foram importantes para a minha vida. E o nosso pastor-diretor, que era o pastor Marcos Nogueira, ele dizia algo sobre decisão. Ele dizia, sempre que você tiver dúvida sobre algo e precisar tomar uma decisão rápida, diga não. Não tome decisões sem orar. Não tome decisões sem saber qual é a vontade de Deus. Lembra dos gibeonitas de Josué 9? O povo fez aliança com eles, sem consultar ao Senhor. E aquilo trouxe grande juízo sobre o povo, grande consequência. Muitos de nós agimos da mesma forma, sem sabedoria, sem consultar a Deus. Agimos como tolos. Por isso Spurgeon diz, orem, orem. Mas uma outra frase que eu gosto é do Leonardo Ravenhill, que diz o seguinte, se gastássemos tanto tempo ensinando as pessoas a orarem, quanto as ensinamos a cantarem um coral, colocaríamos fogo no mundo. Ele fala como se vivesse hoje. Quantas pessoas dedicam longas horas para ter um bom louvor na igreja? E gastam grande quantidade de tempo louvando a Deus, mas tão pouco orando. Leonardo Ravenhill, ele é o autor de um livro chamado Por que Tarda o Avivamento? Sabe por que tarda o avivamento? Porque hoje nós temos pessoas que não oram. Pessoas que passam pouco tempo de joelhos, intercedendo pela nação, clamando para que Deus levante um povo que pregue o evangelho e que haja arrependimento de pecados. Que Deus quebrante o coração dessa nação de dura serviço. É por isso que tarda o avivamento na sua família, na vida dos seus filhos, na sua vida conjugal. Porque você ainda está muito de pé. Você ainda se acha muito suficiente. Não tem como haver avivamento. Não tem como. Paulo, ele sabe disso. E por isso, ele tinha um estilo de vida, de oração. Não era uma vez ou outra. Era constantemente. Era a todo tempo. Era sempre que podia. Era sempre que precisava tomar uma decisão. Ele o fazia. Segundo princípio. Total submissão à vontade de Deus. Submissão. Que palavrinha. Hoje nós vivemos dias que é quase um tapa na cara dizer que alguém tem que ser submisso
a outra. Isso começa já desde os filhos, a esposa, na igreja e também na vida secular em nosso trabalho. Nós não queremos nos submeter a ninguém. Queremos viver uma vida independente. Não é assim que se estabeleceu o nosso país como independente de Portugal, com esse brado, independência ou morte. Mas independência é morte. Sempre que você decide agir independente da vontade de Deus, você está acumulando morte. Você está trilhando um caminho de morte. Então veja que não é apenas a esposa que tem que submeter ao marido. Mas todo homem precisa estar submisso, acima de tudo, à vontade de Deus. Paulo, irmãos, ele tinha muito desejo, ele queria muito ir a Roma. Mas ele não queria ir a todo custo, ele orava se, havia um se for a vontade de Deus. Não é assim que Tiago nos ensina? Deixe de ser arrogante, deixe de ser prepotente, deixe de dizer que nós amanhã iremos e negociaremos, antes de dizer, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Paulo era assim. Se for a vontade de Deus, é o que ele vai dizer aí. Pedindo constantemente minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, se for a vontade de Deus, que eu possa ter uma boa ocasião para visitar vocês. Irmãos, nós sempre lidamos e enfrentamos questões sobre o que nós devemos fazer. E muitas dessas decisões não estão claras no que diz a Escritura. Às vezes nós temos que escolher entre direita e esquerda e não sabemos o que fazer. Não sabemos o que é o mais correto, não sabemos o que glorifica a Deus. E o que fazer quando temos dúvida? Paulo nos ensina. Nós devemos orar. Orar a Deus. Lembra Abraão? Deus fez uma promessa a Abraão. Deus diz, sai da tua casa. Vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não sabia nem onde era. Mas ele foi assim mesmo. Você acha que em nenhum momento talvez pairou a dúvida sobre a sua mente? Meu Deus, onde é que eu estou indo com esse monte de animal, com meus bens, com a minha família? Para onde Deus está me conduzindo? Claro que ele teve dúvidas. Lembra quando Deus pediu, me dá o seu filho Isaque? Você acha que ele não teve dúvida? O seu filho inclusive o questiona no caminho, pai, vejo o cutelo e vejo também a lenha, mas o cordeiro onde está? E a sua resposta é, Deus proverá. Irmãos, não é pecado ter dúvidas. O pecado é deixar que a dúvida mine a nossa fé. E por conta disso, deixarmos de fazer aquilo que é a vontade de Deus, ou tomarmos decisões que não são a sua vontade, ou até mesmo agirmos de forma precipitada. Precisamos ter fé, precisamos confiar em Deus. Precisamos colocar o sim na nossa oração. É a vontade de Deus? Não é errado que você tenha desejo. Paulo aquele tinha o desejo de visitar os romanos. Não é errado que você tenha planos. Não é errado que você tenha projetos de vida. Não é errado que você planeje alguma coisa. Inclusive, Isaías vai dizer que o nobre planeja e na sua nobreza perseverará. A Bíblia elogia aquelas pessoas que são organizadas, aquelas pessoas que traçam um plano de ação. Mas você precisa estar aberto para Deus mudar esse plano. Quando muitas vezes conflita com a vontade dele. Você precisa fazer esses planos e depois de fazê-los, orar. Deus, essa é a sua vontade. Precisamos aprender a buscar o que Deus quer que nós façamos. E não apenas ter uma noção clara do que Ele deseja que nós venhamos a fazer, mas acima de tudo, nos sujeitar à sua vontade. Obedecer. Obedecer ao que Ele diz. Nem sempre, irmãos, as coisas irão sair do jeito que você quer. Às vezes você vai querer um outro serviço, um outro carro, uma outra casa. Talvez você queira até mesmo morar em outro lugar. Mas às vezes não é vontade de Deus. E quando as coisas então começam a sair como você não planejou, você tem a tendência de achar que não é amado por Deus. Mas não é isso. Às vezes o amor de Deus está se manifestando e Ele não permitir que você siga o seu coração. E por quê?
Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Irmão, se eu quisesse destruir alguém, eu diria, siga o seu coração. Porque quando Deus quer trazer juízo ao homem, é exatamente isso que Ele faz. Nem sempre as coisas vão sair como planejamos. Nem sempre serão um mar de rosas. Nem sempre seguir a vontade de Deus e se sujeitar a ela será algo agradável, algo bom, às vezes será algo penoso. Te fará suar sangue. Mas podemos ter sempre certeza que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, nós precisamos orar com esse objetivo. Não querendo mudar a vontade de Deus, mas querendo entender qual é a vontade de Deus para mudar a nossa vontade. Nós temos dificuldade de ouvir não, né? Você já recebeu um não? Eu já, muitos nãos. Dos meus pais, dos meus líderes, dos meus chefes, dos meus irmãos. E a gente não gosta disso. A gente fica remoendo aquilo e incomoda. Recentemente eu tomei um grande não. E eu geralmente não tenho muita dificuldade quando recebo nãos. Mas eu confesso que este me deixou pensativo. A gente não gosta quando as pessoas dizem, não, eu não vou fazer isso, eu não vou agir assim, eu não quero isso. Às vezes nós não sabemos dizer não, não é? Mas Deus não é assim. Inúmeras vezes nós vamos empolgados diante do Senhor. Deus, olha o que eu planejei, olha o que eu estou construindo, olha isso, olha aquilo. E Deus diz, não é a minha vontade. E nos sentimos incomodados, temos dificuldades para nos submeter ao que Ele quer. Irmãos, o maior princípio da oração é submissão àquilo que é a palavra de Deus. Não é assim que nós começamos a orar o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. E nós terminamos essa oração de semelhante modo, porque teu o reino, o poder e agora, a glória para todo o sempre. Quem reina soberanamente tem a sua vontade prevalecendo. Mas a verdade é que muitas vezes nós oramos dessa forma. Mas quando Deus fala, a minha vontade é essa, nós queremos fazer totalmente ao contrário. Lembra Jesus no Getsêmani? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E qual é a resposta de Deus? A minha vontade é que você beba cada gota desse cálice amargo. E assim Jesus fez. Mas quantos de nós estamos dispostos a, às vezes, tomar do cálice amargo? Fazendo a vontade de Deus. 1 João 5,14 vai dizer, e esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Qual é a oração que Deus ouve? Aquela que é feita segundo a sua vontade. É por esse motivo que às vezes a sua oração não é ouvida, porque não é a vontade de Deus. Deus, ele não tem um compromisso com a sua vontade, com os seus desejos. Deus tem um compromisso com a vontade dele, estabelecida em sua palavra. Então, toda vez que você ora sobre algo que não é a vontade de Deus, ele vai dizer não. Mas você quer ter sucesso na sua oração? Ore segundo o que ele já declarou na sua palavra. Deus, eu oro assim porque a tua palavra diz isso. Deus é imutável, ele não volta atrás da sua palavra. É assim que todos os grandes homens de Deus oraram no passado. É assim que nós devemos orar também. Oração é falar com Deus. Mas acima de tudo, é também ter disposição para ouvi-lo. Você já tentou conversar com alguém que só fala? Você começa a conversar com alguém ali e a pessoa começa a tagarelar e não para. E você dá sinal para tentar falar. E a pessoa fala, não, mas só um pouquinho, já estou terminando. E continua falando. Você já tentou conversar com alguém assim?
Eu já, muitas vezes. Pastores são assim, né? Você está tentando falar e às vezes o pastor está ali interrompendo. E calma aí, só um pouquinho. É um defeito nosso. Mas, irmãos, às vezes nós queremos fazer isso com Deus. Nós oramos, oramos, oramos e falamos e falamos e falamos. Não ficamos quietos para ouvir a Deus. E não paramos para pensar, ok, orei, agora o que diz a palavra de Deus? Deixa eu meditar um pouco sobre o que Deus quer falar comigo e responder nessa minha oração. Oração, a conversa com Deus, é uma via de mão dupla. Vai e volta. Desce, sobe e desce. Nós oramos porque não queremos mudar a vontade de Deus, mas porque queremos nos submeter a ela, visto que nossos sonhos muitas vezes concorrem com a vontade de Deus. Eu sei que muitos pastores hoje, eles têm pregado uma mensagem da seguinte forma: você tem que ser obstinado pelos seus objetivos. Os seus objetivos são a coisa mais importante da sua vida. Mas não é assim conosco que somos discípulos de Jesus Cristo. Discípulo é um seguidor, é um servo. E para isso, ele tem que negar a si mesmo dia após dia, tomar a sua cruz para seguir a Jesus. Paulo tinha o desejo de ir a Roma, esse desejo era legítimo. Mas ele não foi no momento que queria. Ele foi depois, mas não naquele momento. Sabe como ele foi? Preso, encarcerado, acorrentado. Ele foi para Jerusalém em primeiro lugar, é o que está escrito lá em Atos 21:4. Encontrando os discípulos, demoramos-nos ali 7 dias. E pelo Espírito, eles diziam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Aí Paulo, ele insiste, Atos 21:11. Ele veio encontrar-se conosco, falando aqui de Ágabo, um profeta. Pegou o cinto de Paulo e amarrando-o em seus próprios pés e mãos disse, o Espírito Santo diz, assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios, no caso, os romanos. Alguns vão comentar dizendo nesse texto que Paulo foi obstinado aqui, que não era a vontade de Deus nesse momento que Paulo fosse para Jerusalém, mas ainda assim ele foi, e Deus deu um jeito de levá-lo para onde ele queria, Roma. Ou seja, Paulo ele realizou o seu desejo, não da forma que ele gostaria, da forma que Deus havia planejado. Pense comigo, o ministério de Paulo era qual? Era ir para os gentios. O que ele estava fazendo em Jerusalém, meu Deus do céu? Onde estavam os judeus? O que ele foi fazer naquela cidade? Já tinha outros apóstolos ali. É por isso que muitos creem que Paulo aqui foi obstinado, mas Deus o leva ao centro da sua vontade. Não apenas Paulo lembra de Jonas. Deus diz a Jonas, olha, eu quero que você vá para Nínive. Mas Jonas, ele odiava os ninivitas. Ele odiava esse povo, porque em outro momento eles já tinham declarado guerra contra o povo de Deus, perseguido, matado. Ele não queria que ele se convertesse, e ele vai para Tarsis. Totalmente o oposto daquilo que era a vontade de Deus. O que é que Deus faz? No meio do caminho levanta uma tempestade, Jonas é jogado ao mar, e um grande peixe o engole e o vomita em Nínive. A vontade de Deus sempre prevalece, irmãos. Quer você queira, quer não, Ele é soberano e Ele faz exatamente aquilo que Ele quer. Por isso, verdadeiros servos de Deus, eles desejam ser fiéis à vontade do Senhor, não importando a sua vontade. Verdadeiros servos de Deus anseiam por ouvir da boca do Senhor, servo bom e fiel. Esse é o nosso maior desejo. É isso que nós ansiamos. Essa é a maior ambição do homem de Deus, fazer a vontade do seu Senhor. É por isso que ele é obstinado. A Bíblia vai dizer em Lucas 9 que Jesus, ele manifestou no seu semblante qual era a vontade do Senhor, que ele fosse para Jerusalém. Você já viu alguém assim? Que você olha para o seu rosto, que você olha para a sua feição e você sabe exatamente o que aquela pessoa está pensando, exatamente o que aquela pessoa está planejando? Jesus, ele manifestou isso no seu semblante. Ele ia para Jerusalém, para se cumprir aquilo que havia dito nas Escrituras. Mas sabe por que muitos pastores até eles desandam? Porque o que eles desejam mesmo é uma igreja grande. E é errado de ter uma igreja grande? É claro que não. Acho que todo bom pastor, ele quer que a igreja cresça, mas de forma saudável.
Mas sabe também que fazer isso de maneira correta é um trabalho de formiguinha, é dia após dia. Mas muitos, no anseio de que a igreja cresça rápido, se submetem não a Deus, mas à teologia da prosperidade, à teologia do coach, à teologia da autoajuda, à teologia da autoestima. E esse tipo de teologia atrai muita gente, mas não a Deus. Não a Deus. Por isso, você sabe qual é a maior diferença do homem de Deus para o ímpio? O ímpio, ele até às vezes ora. Ele até às vezes se ajoelha e fala, Deus, dá uma direção aqui. Mas geralmente, ele quer mudar a Deus. Ele vai orar, mas ele já sabe o que quer fazer. Ele já sabe qual decisão quer tomar. O crente não é assim. Ele ora para que Deus mude o seu coração, caso esteja incorreto. Paulo, ele orava dessa forma. Ele queria saber qual era a vontade de Deus para se submeter a ela. E eu e você também precisamos ser assim. Deus, qual é a sua vontade? A essa? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Paulo era alguém que constantemente estava diante de Deus, corandeu, para saber quais são as direções. Paulo era como aquele jogador que se colocava diante de um técnico de futebol e perguntava quais são as instruções. O que o Senhor quer que eu faça agora? Eu quero que você vá para tal lugar. Sim, Senhor. E ia. E nós precisamos também ser assim. Precisamos estar à disposição, à mercê da vontade de Deus. Mesmo que muitas vezes ela vá contra a minha e a sua vontade. Terceiro e último princípio para encerrarmos. Paulo sempre agia pela vontade de Deus. Como eu disse, não basta apenas saber a vontade de Deus. Precisamos agir conforme ela. Paulo talvez ele tinha feito planos para ir a Roma. Tinha traçado estratégias. Tinha traçado uma campanha para chegar até lá. Todavia, não era vontade de Deus naquele momento. Ele só executaria os seus planos quando Deus desse a ordem, quando Deus desse o alvará. Nós gostamos muito de recitar Provérbios 16, 9, que diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Até quando Deus diz: eu não quero que você caminhe por aqui. Eu quero que você vá por aqui. Irmãos, precisamos fazer planos, mas como eu disse, agir conforme a vontade de Deus. E agir conforme a vontade de Deus, muitas vezes, é abrir mão desses projetos. Você sim deve planejar, deve pensar, mas ao fim o que deve prevalecer é a vontade de Deus. É o que Paulo vai dizer em meu espírito, no evangelho de seu Filho, que é minha testemunha. Eu peço constantemente para que Deus gere uma ocasião para que eu esteja com vocês. Veja que muitos hoje, eles querem cair no espírito, né? Então eles querem cair, rolar, querem babar de tanto falar em línguas, mas eles não querem fazer algo que é fundamental na vida cristã, que é andar pela direção do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele não era assim. Paulo, ele queria que Deus trouxesse convicção ao seu espírito no evangelho que já foi dado pelo seu Filho, de qual era a vontade de Deus naquele momento. Irmãos, não se engane, nada irá bem na sua vida, a não ser que você esteja debaixo da bênção de Deus. Como eu tenho dito, você pode ser um sucesso em seus planos, mas será um fracasso se não for a vontade de Deus. Porque o maior fracasso é esse, é ter sucesso naquilo que não é a vontade de Deus. E muitos preferem ser um sucesso do que fazer a vontade de Deus. Não importa quais sejam as suas ideias. Não importa qual forte sejam os seus desejos, decida hoje. Como Paulo, falar: eu até tenho desejo de fazer isso e aquilo, mas farei se for a vontade de Deus. Toda vez que nós agimos dessa forma, nós vivemos uma vida que glorifica ao nosso Deus. Irmãos, eu sei que meu tempo aqui é limitado, meu tempo de vida. Que um dia eu também serei ceifado da terra dos viventes, e eu não quero perder tempo. Eu, assim como Paulo, quero viver a minha vida ao máximo, não como o mundo vive. Para o mundo viver ao máximo é dar vazão a todos os seus desejos, a todas as suas paixões, é ser um sucesso, é alcançar todos os seus projetos e os seus sonhos. Não é isso que é viver a vida ao máximo para um servo de Deus.
Para um servo de Deus, viver a vida, zerar a vida, é estar debaixo da vontade de Deus. Eu quero viver ao máximo segundo a vontade de Deus. Eu não quero perder tempo. Quantos mais querem também viver dessa forma?